No vídeo de hoje iremos conhecer a história de Luna Monte, uma estrela da arte nacional e internacional, pois ela foi a primeira DJ anunciada pela Beyoncé. Luna conta sua história com a espiritualidade, carreira e processo de evolução. E por incrível que pareça, vocês vieram falar sobre isso no dia que eu fiz uma limpeza. É muito engraçado isso. E uma coincidência, assim, muito forte. Nesse bate-papo de rotina abordamos sobre tudo. Tudo que fez Luna Monte ser quem ela é hoje. Eu tenho um suporte do Afrobafo, mas eu quero muito mais ainda. Eu quero construir minhas coisas. E para a curiosidade de todos, como Luna Monte fez para poder ser a DJ anunciada pela Beyoncé. E bater o martelo de quem tocaria o álbum completamente seria eu. Fique por dentro da nossa entrevista de rotina com Luna Monte, desde a espiritualidade, carreira, finanças, até o momento da sua aula. Chegamos na casa da maravilhosa Luna Monte, nossa primeira entrevista. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre Luna Monte. Quem é Luna Monte, né? Nos seus dias normais. Boa tarde, licença. Oi, chega mais a minha house, a meu ilê, chega aqui, fique à vontade. Aqui, né, um pouco da house de Luna Monte. Gente, é minha residênciazinha, né, uma salazinha assim, quietinha pra vocês só ficarem aqui comigo grudadinhos, sabe? Um aconchegozinho. Só um aconchegozinho, né, nosso momento de ler, meu ilê, né, onde eu me concentro, né. Aqui a gente sabe minhas coisas, minhas coreografias, minhas produções, tudo o que vocês vê da Luna aí por fora. Acho que a minha casa é um suporte muito grande pra eu continuar a minha vida, né? Então, eu sempre falo que o nosso ilê é sempre um lugar de proteção, né? Da nossa autoproteção. Então, nossa casa é um lugar de cura mesmo. Então, aqui é onde eu me sinto curada. É onde eu saio das minhas crises e das minhas coisas estranhas que o mundo muitas vezes oferece a gente. Eu já percebi aqui que Luna tá toda de branco, tá com a conta também. A gente vai investigar isso. Luna Monte, você pertence a qual religião? Eu sou do candomblé, ela é candomblecista, ela é de axé. E como é que foi assim a sua entrada no candomblé, esse seu processo, né? Se você se descobrindo enquanto uma pessoa candomblecista, conta aí pra gente como é que foi esse início. Eu acredito muito que eu tenho muita ligação com o candomblé através de pessoas que são muito próximas a mim, né? Eu acho que a primeira conexão com o candomblé foi através do meu filho, que é Iago Chagas, que é da mesma house que eu, né? Sou modelo da House of Montenegro e ele é meu filho nessa house. E também faz parte do coletivo Afrobafo. Então eu comecei, não a me aprofundar exatamente, mas eu comecei a entender um pouco sobre o candomblé através dele, né? Hoje ele na época ele foi raspado, né? Enquanto o Molum, ele é de Omolum, né? E aí, a partir disso, eu comecei a entender mais um pouco sobre o candomblé, mas ainda não estava, de fato, dentro da religião, mas eu já me sentia familiarizada com a religião através do meu filho, que foi um suporte muito importante. Só que depois, a minha vida tomou outro sentido, né? A arte tomou conta da minha vida, do meu processo, e aí eu acredito que eu precisei, de fato, me proteger nesse processo religioso, né? Minha mãe veio de um processo do catolicismo. Na época eu também já fui católica, tá? Muito tempo atrás, já fui batizada nessas questões. Também Acho que fui. todo mundo também tem essa coisa, né? De começar nesse processo religioso. Já fui evangélica também, ó. Você percebeu que eu fui tudo, né? Já fui evangélica, gente. Já dancei, já fui. Inclusive, a minha dança também veio a partir disso, né? Uau! Um processo da igreja onde eu era, assim, enfim. Lá no meu bairro e tal, então eu passei por essas camadas, né, então fui católica, depois eu fui evangélica por um bom tempo, assim, e aí depois minha vida tomou um rumo que foi justamente esse momento que eu falei do meu filho, que foi onde eu conheci realmente o candomblé através dele. E aí minha vida começou a tomar rumos artisticamente, né, a Luna começou a ser conhecida em trabalhos e afins, e acho que a partir do momento que eu entendi que eu precisava me cuidar espiritualmente, eu não me sinto exatamente aquela pessoa que fica 24/48 dentro da religião, mas eu acredito que o meu caminho tomou uma outra direção em relação ao cuidado e principalmente espiritual. Então, o que me fez realmente entender que eu precisava mesmo, que tipo, eu preciso ser protegida, foi quando aconteceu o lance da Beyoncé, né? Então, eu tava aberta a muitas coisas, né? Muitas energias negativas. As pessoas estão com muitos olhares negativos pra minha vida. E eu lembro que meu pai, que é um transmasculino, inclusive, eu sempre pontuo
como é extremamente importante ter um pai de axé, que é um homem trans. E minha casa, assim, acho que é uma das casas que mais tem pessoas trans dentre a esse processo, né? Então é muito importante falar sobre isso. É muito importante falar sobre Caio, que muita gente não conhece Caio. Então, falar sobre meu pai é um lugar muito importante, porque foi uma pessoa que me acolheu muito, né? Eu conheci ele através de Matheus, que também é um transmasculino, que falou comigo assim, meu pai quer falar com você. Meu pai sente de falar com você. Então vá visitar ele quer falar com você. Olha que ele nem me conhecia, ele nem conhecia meu trabalho, nada do tipo. E aí foi o momento que realmente me tive em contato, assim, com ele. E aí foi onde eu pude entender também muita coisa. Outras questões espirituais, né? A espiritualidade, por incrível que pareça, a espiritualidade sempre manteve perto de mim. Então, as questões das entidades dos meus amigos, quando vim em terra, sempre queria falar comigo. Sempre queria se comunicar a mim. E na minha cabeça eu falava, gente, aí eu comecei a levar a sério. A gente fala assim, nossa, como assim? As coisas, como isso existe? Então eu ficava nesse lugar, tipo, nossa, meu Deus do céu. Então eu comecei a entender um processo religioso um pouco mais severo, mais sério, assim. Eu comecei a perceber que era para além da parte carnal, né? Então eu comecei a notar que falava muito sobre o meu processo também. E aí eu já tive essas conexões de, enfim, questões espirituais de amigos meus que, enfim, que eram rodantes, que são rodantes que eles vinham em terra, que falavam comigo, que me mandavam mensagem de apoio, de cuidado pra eu fazer minha limpeza, pra eu me cuidar. E aí foi onde tudo aconteceu, assim, né? E a partir disso, e a partir, acho que foi 2022, né? 2023 especificamente, 2022, 2023. Eu comecei a querer realmente estar mais conectada, mais próxima à questão religiosa mesmo, e a entender mais sobre essa questão do candomblé. Acredito ainda que eu tenho muita coisa a aprender, eu sempre falo isso. A gente aprende todos os dias, né? Até porque você é também de matriz africana, você sabe que é muita coisa, é muita informação. É muita informação. É babado. Eu sei, eu tô na missa, eu tô bem no início, eu falo muito isso. Gente, eu tô bem no início de muita coisa, acho que a gente vai aprendendo de acordo com o processo, né? Sim. Mas eu me sinto uma pessoa muito pertencente, por mais, que eu sempre pontuo, por mais que a religião também não fala questão espiritual, mas as pessoas, seres humanos, rejeitou muito a nossa corporeidade trans, né? Dentre isso, por isso que eu falo da importância de ter meu pai nesse lugar, de ter Tiffany, enquanto uma travesti, que é também uma mãe de axé, ter essas pessoas trans nesse lugar de liderança é extremamente importante para ressignificar o processo do candomblé também, que por muitas vezes foi transfóbico e de diversas formas, sabe? Então, ter essas notoriedades de pessoas nesse lugar de poder é extremamente importante para um lugar de continuidade para nossos corpos, né? Então, quando entendi que eu estava no caminho certo, com pessoas certas, que é importante saber com quem a gente anda. Porque senão a gente fica meio que aleatória, né? Se a gente não saber com quem a gente anda, a gente fica aleatória. E as coisas vão passando, a gente vai acabando não tendo tanta credibilidade em relação ao nosso ori, à nossa vida espiritual. E foi aí que também, a partir de meu pai, que eu descobri que eu era de anciãção, né? Você já é iniciada? Não, ainda não, tá? Mas, quando eu me entendi enquanto uma pessoa de axé, e através das minhas limpezas, dos meus jogos e tudo mais, ela sempre dava de frente, né, nos meus caminhos. Ela sempre mostrava que estava presente. E aí, a cada momento que as coisas iam acontecendo, eu ia percebendo que ela tinha coisas, enfim, que já estava no meu caminho. E aí foi eu acho que uma limpeza que eu fiz especificamente, aí realmente ela veio diferente falando. E aí ela respondeu muito forte. E não é à toa que ela mesma, as energias pediam, né, pra que eu tivesse o altar dela, e eu tenho meu altar com ela ali. Daqui a pouco a gente vai lá. Ela bem de cima. Então, eu entendo que Yansan sempre foi uma espiritualidade que sempre viveu comigo. Por mais que eu não soubesse quem era de fato, né? A potência, o que ela guerreou, né? Mas eu sempre quando eu vi imagem dela na rua, assim, eu sempre me sentia muito conectada. Sim. A borboleta é uma das formas mais importantes dela, assim, dentre. Então, eu tenho uma tatuagem, né, da borboleta aqui na minha mão. Você vai dar pra ver, tá escura, eu sou retinta, né, gente? Enfim, eu tenho tatuagem de borboleta aqui nessa mão direita, depois bota. Mas eu sempre. Filma aqui de pertinho, pertinho. Olha aí a borboleta. E eu fiz duas no pescoço logo após, né? Aqui, eu não sei se vai dar pra ver também, mas eu tenho aqui no pescoço. Duas aqui. Tem uma aqui, não sei se vocês dão pra ver. Sim. Tenho duas aqui no pescoço. E acho que a conexão com
com Yansan especificamente, veio muito nesse lugar, né? Eu queria ficar muito curiosa pra saber, porque o povo tem. De que achar você é? Porque o povo tem esse lugar de. Tem muito isso. Só que eu acredito que muitas das vezes, as pessoas sempre falam também, acho que você pode também até me dizer também, que as pessoas, a gente tem uma base de certeza de que. Quem está no nosso ori, mas quando a gente raspa também, a gente acaba também. Tem gente que troca, né? Tipo. Sim. Troca, tipo, Yansan, mas muitas vezes você acaba sendo de um outro orixá quando você raspa, né? Mas eu acredito, e não só eu, mas a espiritualidade, raspando ou não, é ela mesma. Yansan. É Yansan. Eu, inclusive, fiz meu processo agora de limpeza, como eu te falei, né? Sim, então, eu tô nesse resguardo de, né, uma limpeza muito mais pra limpar todas as energias negativas. E ela mais ou menos responde. Então, todas as vezes que eu tô em conexão com o espiritual, com ela responde meu caminho, ela me dá um caminho, né? É muito lindo essa presença, né? A gente sente ali a entidade, o orixá vivo, sempre respondendo em nossas vidas. Exatamente, e eu lembro que quando eu comprei o altar, né? Quando eu comprei a estatueta dela, eu lembro que eu levei na casa do meu pai, aí Caio fez todo o processo, né? Lá, sim. E aí meu pai deixou dentro de uma água assim, né? Pra limpar tudo direitinho, aí meu pai me chamou, e aí foi a parte que eu falei, porra. Aí eu falei, nossa, é forte. Que ela começou a responder, a água começou a borbulhar. Uau! Ela começou Deus. a falar, tipo... Foi um choque, porque meu pai me chamou e falou assim, vem cá, você tá vendo que eu tô vendo? Tá vendo isso aqui? E aí eu comecei a entrar em desespero. Fiquei muito emocionada com a situação. Porque é isso, né? Tipo, por mais que eu não seja 24/48, né? Mas o que eu já faço, a minha obrigação com ela eu sempre coloco em prioridade, né? Então, isso tem muita soma também com o que eu faço, com a minha arte, com a minha vida. E eu agradeço muito assim, de estar conectada ao processo espiritual, de me encontrar nesse lugar também. E de ter um outro lugar, assim, de encorajamento pra que eu continuasse, sabe? Vamos lá ver o... Gente. É bafo, viu? Porque acho que quem sente, sabe muito bem o que vê quando olha pra imagem, né, dela. Enfim. Então eu acredito que todo momento, assim, é uma resposta muito válida sobre a minha forma de vivenciar o candomblé, a minha forma de entender o que se trata, do que forma de... E por incrível que pareça, vocês vieram falar sobre isso no dia que eu fiz uma limpeza. É muito engraçado isso. E uma coincidência, assim, muito forte. Então, estar nesse lugar, entendendo aos poucos, como eu falei, né, nesse instante que a gente está aprendendo, está entendendo como funciona o processo, entender como funciona as características, os pontos, as partidas, o que o orixá oferece, o que o ori da gente vai falar, o que o ori da gente vai dizer. É um lugar muito de aprendizado e eu acho que a cada dia que passa eu vou entendendo também, pontuando também o que significa e o que eu achei realmente imprime na minha vida, né? Então... Logo em breve também iremos ver Luna no seu processo de aula, lecionando para os seus alunos. Conta pra gente como foi esse seu processo artístico, esse seu descobrimento, até você chegar a ser quem é hoje, até se tornar a Luna Monte, artisticamente falando. Sim. Como foi também para sua família essa aceitação, você, não, quero fazer arte, eu quero dançar, quero ser DJ, não sei. Bom, eu acredito que minha vida tem um processo muito engraçado, né? Assim, eu comecei a trabalhar com dança especificamente dentro da escola, né? Quando eu estudava na escola estadual, né? Eu participava de grupos, tinha festivais, campeonatos, eu passava com uma amiga minha que hoje ela não dança mais. E aí eu participava desse processo, muita aventura, né? Tipo, vamos fazer um negócio, vai ter mais educação, que era um projeto que tinha na escola. Vamos participar. E eu participava, eu ganhava, mas nesse lugar, tipo, vou deixar de escanteio. E aí eu lembro que quando eu, de fato, comecei a querer viver da dança, foi quando eu entrei no Afrobafo, né? Entrei no Afrobafo no final de 2016, eu tinha 16 anos na época. Nossa, 10 anos já. Eu já tenho 10 anos, inclusive, tem uma década já, né? Nessa vida artística. E aí eu lembro que foi a partir do momento. Mas só que antes eu já tinha uma conexão muito boa com os meninos. Eu lembro que Michel, não sei se, acho que vocês devem conhecer, Michel foi uma figura muito importante da dança na época. Porque o Michel fazia parte do grupo chamado The Fabulous. Então, era um grupo de salto na época. E aí eu comecei, porque ele morava no mesmo bairro que eu era na Suarana.
Então, a gente já era de lá. Então, quando a primeira vez que eu vi dança, salto, o feminino, o tarará, e foi através dele que eu vi isso. Eu era criança, eu fui pra fazer minha aula de flauta. Tudo mentira, eu era fazer dança. Mãe, fazer aula de flauta, não era aula de flauta. Era ver as bichas fechando, adorava. Aí eu ia olhar e falava assim, nossa, incrível. Então, depois de Michel, eu comecei a ter um vínculo muito mais forte com Elivan. Elivan foi uma parte importantíssima pra mim me apresentar para um processo de arte, né, geral, de dança, desses meios mainstream e tal. Então, Elivan foi um suporte muito importante pra mim, isso antes de entrar no Afrobafo, né, especificamente. Ou seja, assim, isso eu tinha 15 anos, 14 anos. Então eu já queria, nessa época eu já queria, mas ainda era muito esse lugar de, vamos só me divertir, vamos só nesse lugar. Não era muito profissional, não. Até porque eu já havia outros pensamentos, né? Antes de eu trabalhar com dança, eu era maquiadora, já era DJ, ou DJ quê? Manicure, cabeleireira, era transista. Vários significados. Eu já vinha desse lugar de querer trabalhar, né? E eu amava esse lugar da moda. É por isso que o povo vê, tipo, Luna tá de cabelo toda hora. Luna faz... É porque eu realmente já vinha desse lugar. Eu aprendi a fazer isso através de minha prima, das minhas tias, que também já trabalhavam com essa parte de beleza, né? Eu sempre fui uma pessoa independente. Minha mãe sempre me ajudou com a casa e a alimentação. Mas de resto, eu mesmo corri atrás do meu pra conseguir fazer, né? Sempre fui muito correria. E as pessoas muitas vezes nem imaginam. As pessoas me veem hoje assim, Luna Monte, mas nem imaginam que eu sempre fui um corre louco, assim. Eu nunca dependi. A hora que minha mãe falava assim, não, mas eu sempre fui atrás do meu. Eu sempre queria ver minhas coisas, eu sempre comprava pelo menos que se fosse uma bala de cereal ali, mas eu comprava com meu dinheiro, né? Ninguém imagina assim o que é que tá ninguém por imagina, trás, né? Não. O povo quando me vê essas conquistas absurdas, imaginárias, ninguém imagina que o bafo veio de lá de trás. E aí eu comecei a entender que a dança poderia ter um outro significado, e aí através do Afrobafo foi algo profissional. Tipo, falei, poxa, o Afrobafo é um coletivo, né, pra quem não conhece, é um coletivo de jovens negros LGBTQIA+, daqui de Salvador, que já tem uma década que tem esse processo de construção de pautas LGBTQIA+, de artistas jovens negros da periferia que faz arte, né? Então o Afrobafo tem a amplitude de ampliar qualquer tipo de arte. E eu falo que o Afrobafo é um dos maiores coletivos, assim, pra mim, do mundo, porque um coletivo que fala sobre muita coisa, e não só em voz, mas em movimento, né? E é um coletivo que me ajudou muito, é um coletivo que eu agradeço demais, sabe? Porque a Afrobafo me deu portas pra eu ser essa artista que eu sou hoje, pra eu entender meu processo de transição, pra eu entender o que é aluna, porque antes dessa aluna que sempre existiu, existia uma figura de uma bicha preta que veio, que percorreu, que veio atrás de batalhas, de construções, inclusive você já me conheceu nessa época. Sim. Então eu acho que vem aprovações e aprovações pra eu entender o meu processo e ser essa artista, essa figura feminina que vocês conhecem hoje, né? Alan, que é o diretor do coletivo, sempre falava: aproveite o coletivo, leve o seu nome pra outros lugares, leve o nome de vocês pra outros lugares, faça o nome de vocês. Até porque a arte em Salvador é complicada, é densa, é demais, é muito tenso. As pessoas hoje, a linha mainstream aqui em Salvador é complicada, é muito cisgênera, é muito isso e aquilo, então eu precisava ter minha autonomia, né? A minha dança precisava ser elevada de uma outra forma, né? Eu precisava ser muito matemática e ter meus cálculos para que desse uma conclusão muito eficaz. Para que eu não me assustasse, né? Em relação à dança, a tudo, né? Então, eu sempre pensei no que eu poderia fazer para que minha dança não ficasse em uma bolha específica, né? Para que minha dança saísse desse lugar tão padrão que muitas vezes o Salvador é o que pede, né? Esse lugar padronizado, esse lugar que, enfim, que acontece muito. Então eu pensei, tipo, eu vou fazer o quê? Né? Eu tenho um suporte do Afrobafo, mas eu quero muito mais ainda, eu quero construir minhas coisas. E aí, eu acredito que a partir disso, a moda, que é uma coisa muito importante na minha vida, veio com latente, graças a Deus, me deu um rosto caro, louca. Que aí eu consegui fazer minhas coisas, fazer minha forma de vivência em moda. E trabalhos grandiosos, como também com a moda. Inclusive, tem um tempo já que me marcou muito, que foi... Eu fui a primeira menina trans a ser estampada em outdoors grandiosos, assim, no Salvador Shopping. Que é um dos maiores shoppings aqui de Salvador, e da Bahia, enfim. Então, eu poder me ver uma travesti preta retinta em frente ao shopping. Não era uma foto, imagem
3x4, era uma imagem extremamente grande, que dava do tamanho do shopping. Então isso é um processo histórico também, pra falar sobre meu processo de carreira e construções. Porque eu penso muito que o que eu faço não é mais pra mim especificamente, é pra um processo de continuidade, né? As pessoas muitas vezes nem têm noção disso, mas é um lugar de continuidade. Eu faço pra que outras possam fazer, até porque veio outras antes de mim, então é um lugar de continuidade, de legado, de processos, né? Então acho que isso foi um processo muito específico pra minha vida mesmo, assim. E tudo veio acontecendo, né? E depois de muito tempo, aí, enfim, a dança começou a tomar rumos. Aí eu lembro que eu fiz um trabalho muito grande com a Isa, na época, que foi de Gueto, ela foi o primeiro audiovisual dela. E eu participei, isso me aprimorou ainda muito mais minha dança. As pessoas começaram a me conhecer mais. A essa potencialidade, a todo esse processo que eu tive em dança, a todo o meu processo que eu acredito em relação ao estudo. Eu era muito rata, gente. Eu fazia aula 24 horas por 48, a FUNSEB ali mesmo, misericórdia. Então, eu sempre fui uma pessoa de querer pesquisar, de querer entender, principalmente danças urbanas, eu sou de danças urbanas especificamente. Então, eu sempre queria entender qual dança eu queria, de fato, me entender, me buscar e tudo mais. Uma outra coisa também que foi um suporte muito grande pra minha vida foi a comunidade Ballroom, o Vogue, que eu sou uma das pioneiras daqui da cena, especificamente em relação à construção do Vogue, né? Pra quem não conhece especificamente, a Ballroom fala sobre um contexto que reflete a uma comunidade que era expulsa de casa, uma comunidade que vem enfrentando questões muito individuais. Então a comunidade Ballroom é um lugar onde você poderia se sentir bem confortável, onde figuras muito importantes como travestis e pessoas da comunidade LGBT teve essa característica de ampliar o processo de continuidade de familiar e tudo mais. Então a Ballroom tem um processo muito, muito significativo na minha vida, pra eu entender enquanto Luna, pra eu entender enquanto uma travesti, pra eu entender enquanto a mina trans, nesse lugar mesmo de continuidade, né? E é isso, tipo, a vida começou a tomar rumo, né? As pessoas começaram a me conhecer. E aí eu fui entendendo com calma as coisas. E aí em 2022... Não, 2018. 2018 foi onde eu comecei realmente a querer trabalhar com isso aqui, né? Com ser DJ, né? Inclusive na capa tem eu e ela pra mostrar pro mundo, né? Que eu fui a primeira DJ a ser anunciada pela Beyoncé no Brasil. Mas calma que nós vamos ver um pouco desse processo e acompanhar esse momento. I'm so happy to see y'all. And I'm gonna introduce somebody very special. Y'all please give it up. For Luna Monte. Thank you. God bless you. Thank you, God No Brasil. E meu processo, meu trabalho. Eu tenho que mostrar o que a gata, ela tá viva ainda e ela fez essas histórias. Então, além da vida, para além da, exatamente. E tão nova, imagina. Gente. Muita coisa pra construir ainda, muita coisa pra fazer no mundo ainda. E aí, em 2018, eu lembro que eu fui convidada pra tocar em uma festa, que era a antiga Mina dos Aflitos, e aí eu fui mais aleatório, eu e meus amigos. Pega aqui, tipo, o Spotify, coloca aí o som. E aí eu fui, gostei, falei, beleza, dei um pause e comecei a focar na minha dança, esqueci essa parte de DJ. E aí veio a pandemia. A pandemia foi um caos pra muita gente. Catástrofe. Uma catástrofe terrível, muita gente perdeu a vida, enfim, foi um processo muito delicado. Mesmo na pandemia eu parei de dançar. Eu fui trabalhar CLT, fiquei afastado da dança. Eu só voltei a dançar quando acabou a pandemia, em 2022. Em 2022, né? E aí, na pandemia, o Afrobar foi um suporte muito grande, assim. Porque antes, como eu já tava fazendo trabalho, então a gente tava tentando o máximo tentar mobilizar. Eu dava aula online na época também de Vogue. E aí, enfim, aí as coisas começaram a tomar outro rumo, outro sentido. Eu falei, não será mesmo? E aí, em 2022, realmente eu voltei a querer estudar música, né? DJ, tocar. E aí eu fiz um curso especificamente, e aí eu lembro que eu tava em uma festa, eu tinha acabado de tocar. E uma menina falou comigo, eu nunca esqueço disso. Tipo, Luna, você dança, você toca, por que você não junta um útil agradável? E aí eu falei, poxa, aí fiquei com isso na cabeça. Eu falei, nossa, será? Vamos lá. Isso em 2022. Então, assim, eu comecei a tocar, eu era muito assim, de querer tocar em todas as festas. Eu sempre fui uma pessoa de querer oportunidades, eu nunca perdi as oportunidades pra que as pessoas me conhecessem, né? Então, qualquer trabalho que tinha, independente do que fosse, eu ia lá, fazia meu trabalho, o povo ia me conhecer, ela faz isso, ponto, eu vou colocar aí. Então as pessoas me perguntam, como você conseguiu das pessoas te conhecerem? Eu falei, gente, eu sempre fui na pista, eu fui pra pista. Da dança mesmo, eu ia pra festa, me acabava, ficava no meio da roda, eu dançava. Eu sempre falava que a roda é um lugar muito de ancestralidade, porque a roda foi um lugar onde as pessoas conseguiam me enxergar.
né? Não é à toa que hoje, quando eu vou pra dançar, tipo, a música Coisa Love, né? Que eu vou pra festa, toco. As pessoas já sabem que ali é um lugar de manifestação positiva, porque ali tem uma comunidade trans que sofre todo o processo, todos os dias. Então, estar ali fazendo isso é um momento muito importante. Então, a dança foi um processo também que me ajudou também, o meu processo enquanto música, enquanto DJ, mudar, né, de lógica. Eu não sei uma DJ apenas, eu sou uma DJ performer. Enfim, me expressava com as músicas que tocava, porque eu acho que DJ tem que ser assim. Acho que se você é DJ e você tá atrás da CDJ e você vai ficar olhando pro notebook, é melhor você nem ser DJ. Porque a DJ é sobre expressão musical também em relação ao seu corpo, não só a música. Então acho que não adianta você ter uma boa qualidade em relação à transição de música ou algo do tipo se você não entrega o que reverbera, né, de você. Sim. Então isso uma coisa que eu sempre aprendi em relação a ser DJ, assim. Você tem que ter um negócio que puxe. As pessoas precisam te enxergar. As pessoas precisam te olhar, tipo, porra, ali tá tendo sentido. Para além da música, para além do que você vai fazer, mas tem que ter essa energia, essa entrega. E eu sempre gostei de entregar em relação à roupa, a toda a presença, eu sempre fui essa pessoa. Só que DJ, hoje eu falo que é uma profissão que eu coloco em prioridade, porque a profissão me levou a lugares grandiosos, que é a Beyoncé. Eu acho que é o meu pilar. A Beyoncé é o meu pilar. Então, eu acho que se eu não fosse DJ, será que eu teria DJ? Será que eu teria sido convidada? Poderia ter sido convidada, mas será que seria a destaque da noite? Eu sempre me perguntava isso. Então acho que DJ é uma profissão que eu vou levar pra minha vida, porque foi onde eu me encontrei e aonde eu cheguei a maior artista do século, né? Aonde eu pude conhecer, de fato, literalmente ela presencialmente, onde eu pude estar perto dela. E com o Clube Renascença, né? Que foi em 2023 isso. A Beyoncé veio pra cá pra fazer... Ela tinha escolhido 3 lugares pra fazer o lançamento do filme. E em alguns lugares ela ia aparecer, só que outros lugares não. Tipo, ela apareceu em Paris, ela apareceu em outro lugar e... Possivelmente, né, teve aqui escolheu Salvador para essa parte, só que ninguém imaginava que a Beyoncé ia vir, né? Então, eu lembro que isso, na mesma semana do evento, isso foi na quinta-feira, na segunda-feira o povo me ligou, assim, desesperado, pra falar, tipo, Luna, a gente quer falar com você, eu preciso que você esteja num lugar bem escondido. A equipe da Beyoncé. A equipe da IDW, a IDW foi a empresa que teve um processo com a Park World, que é da Beyoncé, né? Entendido. Então, que a Potira, que é a diretora geral do processo, né? E aí, entraram em contato comigo, né, Ismael, que também é da IDW, falando, enfim, tem uma coisa pra contar a você, espero que você, né, fique mais em paz, eu vou te contar, porque é forte. E aí, você quer ser uma das diretoras artísticas com o Gil, né, Gil Alves, né? Pra fazer o processo de direção artística dos artistas que vão estar no processo. A gente vai falar sobre... Ela não vem especificamente, mas vai ter o negócio do Renascença aqui, do filme. A gente tá muito na correria, porque isso tem que ser na quinta-feira. A gente precisa fazer na correria, isso era na segunda-feira. E eu falei, meu Deus, primeiro eu dei surto. Eu falei, porra, acabou, né? Zerou tudo. Agora é daí pra frente e não pra trás. Que beleza, tudo aconteceu, tudo veio tomando um outro lugar, um outro rumo. E eu lembro que, quando chegou no momento, né, no dia especificamente... eu não seria a DJ que tocaria tudo. Eu como eu tava no processo de organizar o processo artístico dos artistas que estavam lá, eu e mais Gil falou assim, ó, vamos dividir os DJs, já que o álbum tem um processo de músicas grandes, vamos dividir. E cada DJ toca 3 a 4 músicas, pra todo mundo ficar todo mundo da festa curtir o álbum, mas cada DJ tocar esse momento específico. Tudo bem. Só que perto de tudo começar, a Globo teve uma reunião com a IDW e bateu o martelo de quem tocaria o álbum completamente seria eu. Então eu seria a DJ principal, né? E eu não tinha nem o álbum todo no meu pendrive. E aí o surto? Eu falei, eu não tenho. E eu comecei, eu fiquei louca mesmo, fiquei muito nervosa. Eu falei, eu não tenho. Eu falei com o Ismael, eu não tenho. E eu falando, e olha, eu falando assim em surto. E aí tinha uma menina aqui do lado que falou assim, amiga, seu som é tão forte, mulher, que eu tenho um álbum em HD aqui no meu pendrive. Meu Deus. E ela que me passou o álbum em HD pra mim. E vem cá. Fale. Eu sempre fico empolgado, fico até amanhã, né? Deixa. Você acha que nesse processo, especificamente, quando a Globo bateu o martelo, que era pra você ser a DJ que iria tocar o álbum todo, você acha que teve a mãozinha de Yansan aí? Com certeza. Eu acredito, é isso, né?
por mais que naquela época eu ainda não sabia, né, quem estava por cima, né, me protegendo em relação ao meu Ori, ela sempre esteve, né? E muita gente nem imagina, mas eu já sabia, eu não sabia exatamente quem era, mas Exu, que é dono dos caminhos, falou, me deu, que eu tenho um amigo, né, que Exu sempre vem em terra, né? E aí sempre e nessa época ele veio, tava passando por um processo afetivo extremamente tenso, e foi muito óbvio, foi muito nessa época. Eu lembro que ele veio em terra e ele falou que aconteceria coisas lindas na minha vida, que tava muito mais perto do que eu imaginava, e que eu ficaria de frente com uma pessoa que eu amava muito. É a mesma forma, a mesma imagem. Essa mesma imagem da forma que ele falou foi a mesma que aconteceu. Que eu ficaria muito de frente pra ela. E foi isso mesmo, gente. Ou seja, eu só não surtei mesmo, porque Já tinha uma noção. Porque as pessoas me perguntavam, como você não conseguiu tocar? Primeira vez que você me perguntava, como você conseguiu tocar? Como você conseguiu ver ela, passar por ela e não surtar? Porque eu tive um preparo espiritual, gente. Eu tive uns preparos espirituais. Aí sim, eu levei fé que a espiritualidade realmente é muito viva. Porque na época eu ficava assim, ai, será mesmo? Será mesmo? Mas era. Então, eu já tava meio que preparada nesse lugar. Ainda não sabia que era ela, obviamente, não sabia que seria ela, de fato. Mas eu tava nesse sentido de alguma coisa vai acontecer. E eu preciso estar pronta. E, enfim. Então, quando eu soube que seria ela, eu soube realmente já lá mesmo. Foi o momento que eu vi ela, assim. Foi incrível, porque ela tem uma... Eu sinto que a Beyoncé de Oxum, gente. Ela tem um negócio assim, Oxum, forte. Tem mesmo. E aí eu vi ela toda coberta, parecendo um negócio, assim, uma entidade. E ela... Porque eu penso assim, tem artista específico que é tão foda que muitas vezes nem é só olhar, dar um tchau assim, já não precisa fazer muita coisa. Mas ela fez questão de vir até a mim. Ela fez questão de me conhecer antes de ela ir pra frente do palco. De pegar a minha mão, de conversar comigo, de ceder foto, porque... Falei. Então essa foto aqui foi antes de... Foi antes. Foi antes dela me anunciar, foi antes de tudo acontecer. Isso foi atrás do palco, especificamente. Só tava eu, a banda de idade já tinha passado pra frente que a banda de idade seria, as meninas seria fazer o momento da entrada dela. E eu fiquei sozinha. Então fui eu num canto, Jay-Z, Beyoncé, o maquiador dela e Ivete. Inclusive eu vou falar sobre ela agora. Ivete é a publicitária da Beyoncé. Então, Ivete, não é Ivete Sangalo, tá, gente? Ivete, porque o Bobo... Todo mundo imagina Ivete Sangalo. Ivete é a publicitária da Beyoncé. Só pra contar. E aí, eu lembro que eu tive uma conexão muito forte com a Ivete. Porque na quarta-feira, um dia antes do evento, eu tava com Potira. E aí, Potira, quando eu tava saindo pra ir pro hotel, eu embati de frente com ela dentro do processo, dentro de lá do espaço, né? Onde teve o evento em si. E aí, Potira falou assim, assim, muito no seco. Explique pra Ivete qual é a ideia do projeto, do que você teve de ideia pra esse projeto acontecer. Uau, assim na cara. Nossa. E ela assim que ela me olhou, assim que ela me viu, ela ficou muito emocionada, né? E aí eu peguei e falei, tá bom. E brá. É porque isso, aquilo, porque eu acho que tem que pensar dessa forma, é porque eu pensei nisso. E o povo assim, ó. Aí eu comecei a falar da importância de eu ser, enfim, da minha vida, da importância de eu ser uma travesti nesse lugar. A Beyoncé fala do Robert Nascence sobre a Ballroom e a Ballroom fala sobre travesti. E ela, na turnê dela, ela não tinha falado sobre... Não tinha colocado uma travesti pra dançar ainda, não tinha colocado essa corporeidade ainda em palco. E ela fez isso aqui no Brasil. Ela me colocou em destaque. Então faz muito sentido. Ela começou com o Renaissance, toda aquela questão, o povo questionando. Cadê? Não tem uma mulher trans, não tem uma travesti fazendo uma travesti da Ballroom. Cadê? Ela fez isso aqui no Brasil. Comigo. E eu fui ela. Então, gente, eu fui essa pessoa. Então, ela é muito inteligente. Então é isso, tipo, eu expliquei o projeto, da ideia, do que eu pensava, das pessoas que estavam no projeto, que eu convidei, da Ballroom e tal pra ela. E aí eu comecei a gente falava, ali não tava sozinha não, alguma energia conduziu, porque eu falei tão bem, tão emocionada com a situação, que ela começou a chorar. Ela entrou em choro. Não só ela, como a sala toda começou a chorar e aplaudir. Eu queria, de verdade, assim, por orixá, eu queria muito que tivesse essas coisas gravadas, bastidores, pra vocês entenderem isso que eu tô falando. Mas foi um momento muito significativo. E aí, eu lembro que ela tava, né, voltando pro dia especificamente, ela tava, né, com a galera, né, com Jay-Z, ela tava com Jay-Z, não tem nem vídeo. É. Mas ela tava com Jay-Z, ela tava com o maquiador dela, ela tava com
com a Ivete, aí a Ivete, assim que a Ivete me viu, já tava indo pro palco, e aí a Ivete me viu com ela tava junto com a Ivete, elas me viram e elas pegaram e veio até a mim. E aí foi o momento que eu conversei, assim, e aí foi isso, ela foi super simpática, ela falou, a primeira prova que ela falou pra mim, que eu era muito linda, ela falou, it's beautiful, Luna. Aí eu assim, ó, na boca seca, gente, se eu falasse ia ser B.O. A única coisa que eu falei com ela, que eu amava muito ela, no final das contas, ela falou que me amava e me abraçou também. Me abraçou, sorriu. Que é um sorriso que os fãs queriam muito ter o privilégio de ouvir presencialmente. Eu ouvi. No meu ouvido ainda. E aí, não sabia do impacto, né? Do anúncio, porque pra mim já é impacto aqui. Do anúncio, foi pior. Porque eu não sabia. Aí eu fui avisada, né? Aí a equipe falou, Luna, você vai ser anunciada por ela mesma. Inclusive, ela escolheu isso no camarim. Ela falou assim, eu quero fazer isso. Eu quero ser a pessoa que vai anunciar a Luna. Que tudo, né? Tipo, ela na sala, tipo, vou anunciar falando sobre mim naturalmente. Eu vou anunciar a Luna. Eu vou anunciar a DJ, eu vou anunciar ela. Tipo, meu Deus. Que louco. Absurdo. E aí eu falei, porra. Aí quando eu soube disso, eu falei, caramba, surreal, acabou. Ela subiu, aí o povo entrou em surto. Eu vendo pela greta do palco. O povo chorando, o povo desmaiava, o povo não acreditava, aí o povo passava mal. Foi gente, foi uma catástrofe. A loucura, assim. E aí ela falou, eu queria, né, gostaria de muita palavra pra uma pessoa muito especial. E virou pro Luna Monte. E aí foi mais tudo pior. O povo, nossa, ela falou Luna. E o povo falava, nossa, ela falando de Luna. E ela falando de Luna. E foi um surto. E aí eu apareci assim, tipo, na frente do palco. O que é que você sentiu assim? Você já tava lá no palco, na hora que ela falou, ou quando ela falou você chegou depois? Eu já estava atrás do palco. Já estava atrás do palco. E o que é que você sentiu assim quando você ouviu ela falando o seu nome? O que é que passou assim? Foi uma. Primeiramente que passou uma. Tava em transe. Eu tava em transe. Vou me chamar você. Não me chamar vocês, não. Eu tava em transe. E no momento, eu só lembrei do que foi dito, né? Eu falei, realmente. Acabou. E aí eu peguei e fui. A única coisa que eu lembro foi disso, que meio que eu sabia, mas eu achava que eu não sabia. A gente nunca tá preparado. A gente né? nunca tá. Né? Exatamente. E aí, toquei, foi o melhor. Eu falo isso, foi o meu melhor trabalho da minha vida. Já fiz outros trabalhos depois disso, obviamente incríveis, mas esse, marcante. E pra completar, depois de muitos anos, depois de depois de um ano, depois de um ano, eu fui. Ela lançou o álbum Cowboy Carter. E aí eu fui pra turnê em Paris, através também dela. A Globo, juntamente com a Park World, pagou minha ida pra Paris. Foi a primeira vez que eu saí daqui do Brasil e fui pra assistir o show dela, presencialmente. Como convidada? Como convidada, assim, dela, VIP, assim, de estar pertinho, de olhar, de assistir o show. E tudo pela Globo, tudo bem pago. Uma vida de princesa, de queen. Babado. A vida que a gente merece, né? Sim, entendeu? Exatamente. Nossa, Luna, que massa. E quando você olha pra esse quadro aqui, pra essa foto, o que é que você sente todo dia, assim, quando você acorda, que você chega aqui, que você olha aqui, o que é que passa, assim, na sua mente? Gente, então, eu acredito que... Eu sempre falo, quando eu tô no momento de... A gente vai sempre passar por questões, né? Pessoais e afins. A gente vai sempre passar por questões que vai te demonstrar um outro lado, né? Nem sempre você vai estar... Nem sempre a gente vai estar 100% bem, né? E aí, toda vez que eu tô tristinha, cabeça baixa, ou aconteceu alguma coisa que não bateu certo, aí eu chego em casa e sempre olho pra esse quadro e falo assim, tem certeza mesmo, moleque, que você quer desistir da vida? Tem certeza? Porque eu acho que não, né? Então, eu acredito que isso é um lugar também de fortalecimento. E não só pra mim, viu? Pra muitas pessoas ao meu redor que acreditam na arte. A arte só existe quando você existe. Se você não existe, ela realmente não vai existir, porque ela precisa de você, né? Então, quando eu botei isso na minha cabeça de que a arte só existe se eu existir de fato, se eu lutar, é o que me contempla, é o que me dá uma porta-voz mesmo de construir e de ser esse suporte, né? Porque é muito ruim muitas vezes ser essa... eu falo muito que... eu tava até falando, tipo, de eu estar na FUNSEB, mas eu sou professora da FUNSEB, dou aula de Rios lá na FUNSEB. Já tava na FUNSEB desde a época que eu dava aula de Vogue, isso antes da pandemia. Eu tô em interação com a FUNSEB muito forte também, com a escola. E eu sei, tipo, uma das únicas meninas trans tá lá, né? Esse ano passado tinha uma outra travesti que dá aula de Vogue.
Mas sabe esse lugar de ser uma única nisso, uma única naquilo, uma única... É um ó. Os trabalhos daqui em Salvador... Gente, eu vou falar mesmo. Os trabalhos aqui em Salvador é isso, bota uma. Aí acha que já é suficiente. Não contempla com mais oportunidade. Acha que já é o suficiente, já acha... As pessoas do poder alto que tá nesse lugar, nessas decisões, não enxergam nosso corpo como um lugar de vitrine, muitas das vezes. E acha que nosso corpo só vai ser utilizado pra um momento só. Não muito específico. Tipo, a reproatividade, acabou. Mas a gente, só aquele cachê não vai matar nossa fome não, hein? Uhum. Então, eu acabei me desmotivando em relação a esse lugar que Salvador, né, amplia. Não é à toa que eu sou um artista que trabalha com artistas de fora. Tipo, eu trabalhei por um bom tempo com a Glória. E aí eu pude realizações como dançar no Betal, fazer Rock in Rio, poder ter uma outra amplitude de dança para além daqui, né? Na turnê que a Lineker fez aqui do álbum Caju, eu fui uma das convidadas pra ser dançarina dela. Eu fui tipo, vários artistas, cantores, eu fui convidada pra ser dançarina, pra ser Luna Monte. Então assim, tipo, caramba, gente. Então as pessoas de fora me veem nesse lugar. Tipo, Luna Monte. Muitas vezes as pessoas aqui não me veem muito nesse lugar não, hein. Por mais que eu lute, é complicado, viu? Porque eu falo muito que muitas vezes em Salvador você tem que se mostrar 10 vezes mais. E eu sei que eu tenho que me mostrar 10 vezes mais porque eu sou uma travesti. Eu sou uma pessoa preta. Eu sou uma pessoa preta retinta. Eu tenho outras questões. Eu não sou uma pessoa cis. Mas eu entendo que ainda assim é difícil, assim, sabe? Tipo, É cansativo. É cansativo mesmo. É por isso que eu aprendo. Você fala para as pessoas que eu falo muito para meus alunos, tipo, gente, veja outras possibilidades para que a dança leve vocês. A dança me levou para outros lugares também, outras formas de dançar, outras formas de vivenciar. Então, façam isso. Vivenciem com isso, porque a dança é um lugar de cura também, mas a dança também te leva para outros lugares. Te adoece também. E te adoece também, né? O sistema te coloca em lugares que, se você não tiver uma boa cabeça, você realmente se frustra, como já teve várias artistas da dança que te conhecem que saiu da dança. A galera vê muita gente lá no palco dançando com os artistas, só quer nessa visibilidade, nem imagina, né? E aí, quando alguns dessa galera jovem chega nesse espaço, não aguenta 2 meses. Porque mexe com o emocional, mexe com a cabeça e não aguenta segurar o reggae. Porque é difícil. É difícil e mexe muito com seu autoconhecimento, mexe muito com sua autoestima também. Porque esse lugar da comparação sempre existe. E é isso que adoece muito. Então, tipo, lugar de comparar. Ou antigamente eu tinha esse lugar de comparação. Tipo, eu preciso. Mas quando eu me olho assim, eu olho minhas coisas e falo, não tem necessidade não, né? Acho que eu preciso, né? E acho que isso é no processo no geral. Tipo, não precisamos, gente, se comparar as pessoas, porque isso só adoece a gente. A gente tem uma base de referência. Me referencio e tal artista. Basta. Ó, nota 10. Tudo bem, mas você ficar tipo, eu preciso fazer o que ela... Não, você não vai fazer. Porque ela tem uma vivência dela, o corre dela. Com então, eu acho que é isso. Corpo, né? Sim. Como foi esse processo pra você de se transformar em uma professora também, começar a dar aula de Vogue, né? Dar aula de Vogue, Reels Dance, né? E hoje você tem a sua turma na FUNSEB. Como você se sente enquanto professora para toda essa galera, né? Essa galera jovem que te segue, que te acompanha, que se espelha em você também, que vai lá fazer a sua aula? Bom, eu acho que eu sempre gostei de ensinar, né? Desde nova. Eu acho que... Eu falei até isso um dia desse, que esse processo de encontro coreógrafa, esse negócio eu nunca vejo agora. Não comecei a coreografar através do TikTok, é louca. Eu não vim de agora, eu vim de lá atrás, que não existe essa maluquice. E eu comecei a criar, a entender, até porque coreógrafo, eu acho que não é só sobre montar, né? Células. É sobre entender o que de fato tá acontecendo. É sobre entender a corporeidade, né? Com certeza. E ser professor é a mesma coisa. Então é cuidar daquele cidadão. Porque você tá mexendo com outro corpo, né? E acabou que eu falo muito que hoje eu me vejo enquanto uma professora que faz terapia. Louca. Eu sou a mãe, gente. Então, assim, eu falo muito pra minha turma que eu comecei a ver a dança também pra um outro lugar. Eu comecei a ver a dança pra um lugar de cura, de uma forma de expressão pra isso. Para além do movimento, mas um lugar de uma palavra, de um conforto. Diversas vezes já falei, muitos alunos minhas vinham chorando, me agradecendo por
ter me escutado, de que aquilo era pra ela ter ouvido. Então são coisas que faz sentido. E dança é isso, dança é cura. Dança não é só sobre movimento. Dança também é sobre o lugar da teoria da vida, né? É um lugar de você se próprio analisar, entender onde te cabe, onde não cabe. O que você vai fazer, o que você não vai fazer. Se é legal pra você isso, se não é legal pra você isso. Não ficar, não tem coisa melhor de a gente não ficar naquele lugar que não nos pertence, sai daquilo. Se não te pertence, não tem por que você ficar, né? Não force a barra, não empurre contra. Se você tá quebrando seus braços, não tem por que você continuar, porque isso só vai piorar. E vai continuar e você vai ficar com seu braço quebrado. Eu não falo de braço parado, eu falo de outra coisa, tá? Você consegue me entender. Para bons entendedores. Para bons entendedores, todos entenderão. Então eu acho que é isso, tipo, eu amo ser pró, eu amo ensinar, eu amo ser essa pessoa de ver a pessoas que aprenderam comigo e hoje estão assim brilhando. E eu falo isso parece que eu tenho 60 anos, né? 26, gente, fiz recentemente, inclusive. E eu amo esse lugar, né? É um pouquinho perigoso, porque quando você tá nesse lugar, você não sabe, as pessoas só te vêem nesse lugar, tipo. Aí acaba não sendo aquela filhotinha, acaba não sendo, porque as pessoas falam, é mãe, tá ótima. A gente não, começa gente. a ter um monte de filho na dança, Caramba. né? Eu fico passado. Jéssica mesmo tem um monte de filho, eu também já tenho. É isso, as vem pessoas... dela também pra mim, comecei a ter E aí um monte começa, de né? filho. Porque é esse lugar de reeducar, né? Eu falo muito que eu, Jéssica, Drica, são a nova geração daqueles que veio de lá de trás, de professoras e professores que a gente veio cuidando e a gente vai criando esses laços, a gente vai modificando outras formas, né? E de adaptar. Eu acho que cada momento vai vindo outras gerações e outras gerações. E eu fico muito feliz de fazer essa geração valer a pena, assim, com o meu próprio aprendizado. E a gente aprende todo dia, né? E eu acredito, eu sempre falo isso, as pessoas estudem, façam as aulas, procurem. Acho que é isso que... A sala de aula é muito importante. Por mais que muitas vezes existam egos, né, fortes dentro da sala de aula. É o que me assustou muitas das vezes, né? Inclusive as pessoas me perguntam uma coisa que eu nunca falei assim abertamente, né? Que eu vou falar agora. As pessoas me perguntam, Luna, por que você não faz? Por que você não fez o técnico da FUNSEB? Muita gente me pergunta isso. Por que você nunca fez? Vou dizer só uma coisa a vocês. É importante demais a gente saber lidar com o ser humano. E eu já tentei fazer e eu me frustrei muito, porque eu fui meio que maltratada dentro desse processo de seletiva. Então eu me frustrei, falei, então pra mim não dá. Do professor olhar na minha cara e dizer que eu tava debochando da aula dele, sem eu nem tá debochando no processo de aula. Eu, inclusive, não fui aprovada também por isso também. Nossa. Então, dizendo que eu tava mastigando um chiclete, que eu tava sendo debochada, essa coisa que eu não tava fazendo. Então isso me frustrou. E acredito que era pra ser dessa forma mesmo, viu? Porque tudo tem um processo, tudo tem uma história. Eu voltei lá enquanto um professor do Cursos Livres, dando aula com meus ensinamentos. As pessoas entendiam o meu processo também de estudo. Para além disso, eu acredito que para além da questão técnica e tudo mais, a dança, para além disso, de rua também é um processo que você estuda, que você amplia. E acredito que isso também é um suporte. Mas eu entendi também que meu caminho também tomou outros rumos também. Mas isso me fez também dessa desistência, né? Especificamente de estar no técnico da FUNSEB por uma questão muito específica que eu tava... Inclusive na época eu tava muito mal da cabeça, dificuldades em casa, familiar e tudo mais. E eu queria ver, falei, eu vou aproveitar esse momento, eu vou fazer meu técnico de dança da FUNSEB. E aí viu essa levada aí, eu falei, vixe, é melhor... Não era pra ser. Não era pra ser. Como é Luna Monte em relação a dinheiro? Porra. A gente ama dinheiro, tá? Não tenho Capricórnio não, mas eu amo dinheiro. Não vou mentir. Eu amo estar bem. Eu sou de touro, né? Então, pessoas de touro amam estar com a vida bem, assim, estável, uma pessoa segura. Então, acredito que eu organizo muito minhas questões financeiras, né? Antigamente não, mas hoje sim. Eu invisto em coisas que são valiosas, né? Tipo... Eu fico olhando minhas coisas, aí eu vejo as coisas... Aí é uma coisa que me dá muita vitória. Quando eu chego na minha casa, eu vejo tudo comprado com meu dinheiro. Tipo, tudo novo. Tudo meu. Tudo é meu aqui. Nada é... Tudo que foi comprado com muito suor. Então... E eu falo, tipo, isso foi com a minha arte, velho. Que massa. Isso não foi com o dinheiro errado. Não foi com o dinheiro de coisas erradas. Foi com o meu suor, com o meu trabalho. Então, eu gosto de estar bem, de investir bem, de estar de uma forma que eu consiga ajudar minha mãe, que é um suporte extremamente, inclusive minha mãe, gente, sempre foi minha apoiadora, desde quando eu entendi contra LGBT, até hoje, até quando eu entendi enquanto uma menina trans, ela sempre me apoiou, sempre. Ela é o meu suporte, sem ela, muita coisa não aconteceria, e minha vida não teria esse rumo que tem hoje.
Então eu agradeço muito a ela por estar comigo, assim, sabe? Ela foi uma fonte principal pra eu me conseguir me manter, sabe? De vida mesmo, assim. Então essa questão financeira pra mim entra nesse lugar, assim, né? Então eu tento juntar, porque a gente nunca sabe da manhã, né? E a gente vai investindo. Investir é bom. Em um mês bom assim, Luna Monte, juntando todos os seus trabalhos, quanto você consegue faturar em um mês bom? Ou então, qual foi o seu maior cachê assim que você consiga falar abertamente pra gente? Tem que falar mesmo, é? Gente! Você que manda, você que escolhe. Uma média e tal. Porra! Aí me pegou. Tá, eu vou uma média. 10. 10 mil. 10 mil. 10 mil com o trabalho. Porque assim, eu também sou publicitária, eu faço minha publicidade, tá, gente? Eu sou digital influencer, né? Não sou blogueira, sou artista. Eu acredito que. Achei que não saiu. Mas eu acho que hoje, pela minha rede sociais, pela internet, assim, o trabalho em relação à publicidade dá muito dinheiro, né? Dá um financeiro muito maior. Então eu acho que é uma média, não, que é isso. Sempre da gente. Falou, pô, o povo aí, não, agora tá rica, é rima. Rica, que seja. Se for assim, que seja. Imagina todo mês ganhar 10 mil, gente. Feliz da vida, misericórdia. Mas eu acho que é uma média num processo geral também, do meu trabalho, junto, num processo ao todo, assim. Sim. É uma coisa assim que eu acho que me mantém também. É isso, meu trabalho enquanto DJ também. Hoje, obviamente, por trabalhos de portfólios grandes, meu cachê aumentou, né? Enquanto DJ, né? Então isso também dá uma ajuda também no bolso da gata. Com certeza. E eu acho que é isso, né? Eu me sinto caminhando bem. Me sinto melhor, né? Sim. Acho que tem muita coisa pra eu agregar em relação ao meu financeiro. Mas eu acredito que eu consigo me manter. Principalmente pra mim que é travesti, né, gente? Eu falo, pô, me manter aqui, consigo comprar minhas coisas sem ter preocupação, pagar meu aluguel sem estresse. Fazer isso, fazer uma viagem, comprar uma roupa em paz, sem preocupação. Isso pra mim já é muito bom, sabe, gente? Com então certeza. eu acho que é isso. Chegamos em um momento do vídeo também agora que você vai me indicar uma pessoa, né, que você tem assim um afeto, uma relevância na sua vida, que a gente possa gravar esse tipo de conteúdo com essa pessoa também. Ó, tem uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, assim, que é uma filha minha, assim, que eu vejo que tem a mesma continuidade, assim, de caminhos, assim, pra arte, pra vida. E eu acho que em pouco tempo também ela fez muita coisa. Que também faz parte do Afrobafo, que eu acho que vocês poderiam entrevistar. Eu vou indicar. Posso falar dois? Pode, fica à vontade. Pode falar todo mundo. Gente, vocês precisam conhecer mais a vida de Paulo Arte. Acho que é uma pessoa que vocês devem conhecer muito. Que é uma bicha aí que tá fazendo muita coisa. E tá, pra mim é uma das pessoas, atualmente da dança, também é uma das gatas mais em destaque também. Sim, sim. Uma pessoa que vocês devem muito conhecer, de fato, né? Elivan, vocês já vão fazer isso, mas... Nascimento. Nossa, gente. Ali, porra, ali vocês têm que conversar, porque ali tem tanta coisa pra explanar, assim. E uma pessoa que eu acho que... muita gente... Que eu queria muito que as pessoas escutassem mais, assim. Até mesmo sobre a continuidade do processo de vida, assim. É a Alan, que é do Afrobafo. Alan do Afrobafo. Alan Costa. Gente, escutem, se possível, oportunidade. Então, tentem escutar a vida da bicha, que a bicha tem muita coisa pra falar, assim. E hoje você ainda vai dar aula, né? Inclusive, vou dar aula pra sua mulher. Vai dar aula no lugar de Jéssica. Vou substituir ela depois da minha aula, que é de Rios. E a gente vai lá acompanhar de Vai me pertinho pra ver como é Luna Monte lá, enquanto professora, lecionando a aula dela lá. A gente vai lá de pertinho. Luna, eu queria que você deixasse assim um conselho pra galera de casa, pros jovens que estão chegando agora, que te acompanham, em relação à espiritualidade, em relação a trabalho com a arte, em relação à vida. Eu acredito que persista. Uma primeira palavra, assim, logo de frente. Persista. Se você não acredita em você, possivelmente ninguém vai acreditar. Então, persista, acredite muito nos seus caminhos. Independente da religião que você acredite, também acredite de verdade, pra valer. Não deixe aí passar, assim, aleatório. Acredite, né? Invista no que vocês podem investir com pouco. Não esperem. Muitas vezes vocês querem esperar pra fazer. Se tem um pouco... Se tem um celularzinho e eu tenho uma câmera, eu vou pegar, eu vou gravar, eu vou botar em frente, eu vou fazer alguma coisa. Eu preciso me mobilizar para as pessoas me notarem. Com certeza. Porque se você ficar parado, esperando cair do céu, batendo sua porta, não vai acontecer, gente.
E principalmente para pessoas pretas. Não vai, a gente vive em um país extremamente racista, extremamente LGBTfóbico. Então, não fique nesse lugar de achar que vai acontecer. Que não, se você não correr atrás, não vai acontecer. Então, seja persistente no que vocês amam fazer, independente do que seja. Não só na arte, mas para outra profissão. Mas amem. E é o que eu levo de princípio também em relação a esse tipo de conteúdo que eu comecei a fazer agora também foi isso, né? Tipo, eu sempre começo a fazer, eu dei uma coisa na minha mente, primeiro eu faço, depois eu mando pra ele, mano, já mando pronto, veja, o que é que você achou? Sim. Tipo, poxa, pensei isso aqui, o que é que acha? Pô, porque senão a gente não sai do lugar. Primeiro a gente começa a fazer, depois a gente vê como é que a gente pode melhorar. Então, isso de você querer fazer, tipo, vou fazer sim. Vou entrevistar as pessoas que eu admiro. E isso começa a ampliar, o povo vai ver sua movimentação, o povo vai ver o que você tá fazendo. E isso é, pra mim, um lugar de persistência. É de você acreditar muito em você. Porque você precisa acreditar muito em você pra que as coisas fluam, né? Com certeza. Luna Monte, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho desse quadro aqui, o que é que representa pra você, o que é que você fez nesse dia aqui. Véi, enfim, esse foi um dos... Esse ano, assim, 2026, foi um dos meus maiores trabalhos até então, que eu fiz com moda e tudo mais. Inclusive, moda tá na minha vida há muito tempo, como eu falei a vocês. E participar do Rio Fashion Week depois de 10 anos, porque o Rio Fashion Week é um desfile que deu uma pausa por algumas questões, e voltou depois de 10 anos, né? Então eu fui pela Dendezeiros, que é uma marca baiana, pra fazer esse momento. E aí, esse momento que eu estava careca, né? Eu falei, porque assim, eu fiquei careca não porque eu quis ficar careca, tá, gente? Eu fiquei careca porque eu tive um corte químico, porque eu era loura. E aí teve um corte químico feíssimo. Eu falei, porra, é isso. Aí eu falei, Zan, o que você acha de eu revelar minha careca no desfile? Aí eles acharam a ideia maravilhosa. E aí, velho, quando eu parei aqui, que foi essa parte aqui desse momento aqui, que tirei, nossa, o mundo surtou, assim. Muita gritaria, muita coisa. E também faz muito sentido, né? Até porque fala muito sobre minha autoestima, ensinando uma travesti, mostrando uma careca, que pra muita gente, pra mim ainda assim, é um processo de disforia. Então, isso é muito bom. Acho que foi uma representatividade muito grande, assim. De eu fazer isso, de levar o que eu vivo, de levar minhas características em vida pra esse momento. E eu sei que foi marcado, eu sei que isso foi histórico. Foi impactante, viu, gente? A gente vai deixar essa cena aqui pra vocês. Mamãe, foi história. Um beijo. Gente, toda vez antes da aula, eu amo comer essas pipocas. Faz parte. Agora vamos até a sala de aula de Luna e logo de cara já podemos ver o quanto ela é ovacionada, o quanto seus alunos a têm realmente como uma mãe. 5, se concentrem. 5, comigo. 5, 6, 5, 6, 7 e tchá, 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 tchá. Pá, ei. Acompanhamos todo esse processo e eles repetiram várias e várias vezes até chegar o momento de colocar em prática tudo que aprenderam. E no fim, essa foi a mensagem de Luna Monte. Obrigado justamente por estar aquilombados a mim, por estar presente a minha energia. Eu vou sentir muita falta de vocês. Enfim, por mais que eu entregue, né, o Rios pra FUNSEB, eu não dei mais essa aula, congele isso, mas saibam que eu vou estar sempre aqui com vocês, de verdade. Vocês hoje me mostrou tudo que vocês aprenderam comigo. Isso é incrível, gente. E lembre sempre do que eu sempre falo pra vocês. Sempre acredito em vocês. Esqueçam terceiros. Esqueçam as pessoas que possivelmente vão falar. Porque aquelas pessoas não vão te doar nada. Tanta gente com problema aí, porque as pessoas têm que falar sobre vocês. Então seja vocês, independente de qualquer coisa, né? É mais difícil, é complicado, é tenso. Muita gente não consegue enxergar a potencialidade que a gente tem. Muitas vezes faz parte porque o sistema nos coloca nesse lugar. O sistema não quer que a gente se olhe. O sistema não quer que a gente se aceite, que a gente permaneça em terra. Que a gente olhe no espelho e fale, nossa, eu sou muito boa. Tem hora que é difícil. Você olha e fala assim, nossa, eu sou muito boa. Mas é importante demais que isso aconteça. Isso precisa começar dentro de vocês, porque se isso não reverbera aqui, possivelmente não vai reverberar lá fora. As pessoas não vão acreditar tanto. Ame a dança para além, né? Ame a dança por amor. Eu faço isso porque eu amo.
Eu estou aqui na sala de aula com vocês porque eu amo mesmo. Eu me curo, já me curei de diversas vezes isso aqui. De várias vezes eu estar péssima, um ó, terrivelmente um ó. Eu chegar aqui e me encorar com vocês nem saber. Eu tô com um sorriso assim, ó, pra vocês. Então, lembre que vocês me ajudaram muito, eu aprendi muito com vocês. A professora aqui de vocês é para além de pró. Eu acabei sendo uma mãe, né? Eu acabei sendo um cuidado pra vocês, né? Eu acabei trazendo esse lugar conforto, né? Não aquela professora padrão que chega, boa noite, vamos alongar. Coreografia, beijo, tchau. Eu comecei a criar intimidades com vocês. De vocês serem, né? Se sentirem à vontade. Porque muitas vezes eu nunca me senti em vontade em sala de aula nenhuma. Até quinta-feira, viu? Vou pra casa em paz. Olha. Fashion, né? Luna Monte, que aula maravilhosa. Nossa, gente, acabamos, né? Incrível. Babado. Como você gostaria de ser lembrada no futuro? Eu acho que é mais sobre... Eu acho que... Por coragem, assim. Para as pessoas lembrarem da minha coragem. De fazer as coisas acontecerem. De criar espaços, né? De criar coletivos, né? De criar família. Lembrar sempre que eu sou... Eu acho que as pessoas têm que lembrar que eu sou mãe. Luna Monte, mãe. Porque eu acho que é isso que eu tô fazendo. Agregar as pessoas que eu amo, até as pessoas que eu não conheço, pra minha vida. E tornar coisas grandes, sabe? Eu acho que é isso. Então é isso, gente. Esse é o legado de Luna Monte. Gente, obrigada. Até aqui. Olha, eles vieram num momento bem forte, né? No momento que eu tô dando tchau para o FUNSEB. E um momento que a vida dá um outro lugar. Então aguarde. Você acha que esse vídeo Luna Monte merece quantos views? Nossa, acho que o quanto bateu no coração de vocês. Acredito que muito, né? Porque mamãe é forte, mamãe é forte. Axé, gratidão. Obrigada, viu? Axé. Obrigada, gente. Obrigada mesmo.